Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Então, olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nono episódio do Plágio. E antes de começar, eu queria só fazer aqui um pequeno esclarecimento, tem a ver com o plágio da semana passada, com o episódio da semana passada, em que eu tinha dado como sugestão recuperar uma ideia que era a atribuição da rua, do nome de uma rua ao Dr. Coelho dos Santos. A respeito deste assunto, o Paulo Vicente teve a amabilidade de me enviar uma mensagem esclarecendo que o Dr. Coelho dos Santos, em vida, manifestou a vontade de não ter o nome de nenhuma rua. E, portanto, o que a Câmara decidiu foi que a futura creche que será feita nas instalações da IVIMA irá ter o nome dele. E, portanto, eu penso que é uma bonita homenagem. E, inclusivamente, ele deu-me a informação de que a própria família já teria aceito, portanto, esta hipótese. E, portanto, eu agradeço ao Paulo Vicente, a quem mando um abraço, e, portanto, está reposto aqui este esclarecimento. E agora sim, vamos, sem mais delongas, ao nosso episódio desta noite. Temos o grande prazer de ter connosco o Olímpio Alves, ou o Charlie Tango 4 Mike Quebec. Acho que disse bem. Correto. Boa noite, Olímpio, e bem-vindo ao Plágio. É um enorme prazer tê-lo aqui connosco. Câmbio. Boa noite para ti, Filipe. Também boa noite para o Bruno Lemos e para todos aqueles que neste momento nos estão a sintonizar e na disposição de aguentar aqui algo que se diga menos próprio ou menos conveniente. Não, isto vai correr tudo bem. Não tenho disso dúvidas. Exatamente. Olímpio, já agora, já escreveu um livro, tem uma filha e seguramente também já plantou uma árvore, não é? Quer dizer, a única coisa para ser um homem realizado era vir ao plágio. Faltava-me isso na minha biografia, era efetivamente vir ao plágio, dado que já fiz 2 programas para televisão, um com o Luís Pereira de Sousa em 1986, com 45 minutos de duração, e outro por volta de 2002 com Helena Ramos, que já falecida, que foram os vencedores na RTP1, que também teve a duração à tarde de 45 minutos. Por conseguinte, faltava-me o plágio. Faltava no seu currículo, era a medalha que faltava. Era a medalha que faltava mesmo. Senhoras, dar as boas-vindas também aqui ao Bruno Lemos, diretamente dos estúdios da Pedrolheira. Boa noite, Bruno. Senhora, boa noite. Boa noite, grande Filipe. Diretamente do pavilhão de casa, está tudo bem? Sim, senhora. Boa noite, Olímpio. Vizinho, não é? Estamos aqui muito próximos do outro. Eu acho que vai correr bem. Eu até estou nervoso porque estamos a falar com o Júlio Isidro da Rádio Clube Maranhense aqui da Marinha. É verdade. Experiência, que estamos a falar com a pessoa mais experiente nestas coisas. Aliás, ele começou a mudar logo os tempos de voz, logo para se adaptar àquele ritmo da rádio. Sim, senhor. Agora, aliás, eu queria partilhar convosco, aproveito para partilhar convosco a primeira memória que tenho do Olímpio, e que já foi à volta, se calhar, próximo de 40 anos. Eu era escoteiro e o Olímpio... o Olímpio, exatamente. Portanto, os escoteiros todos os anos têm um encontro mundial através do rádio, dos radioamadores, e, portanto, eu lembro-me a primeira vez que o vi foi na sede dos escoteiros, com o Tó Cardoso e etc. Aquela malta. Exatamente. E depois também tive o prazer de ser entrevistado pelo Olímpio no Rádio Clube Maranhense, porque porque eu ganhei o Festival da Canção das Figueiras 2 anos consecutivos, e então no segundo ano
Eu vejo isso. Eras o António Calvário aí da zona. É isso mesmo. E estava lá um senhor que era da Rádio Renascença de Leiria, que era o Alberto qualquer coisa. O Alberto Ramos, exatamente. E o senhor contratou-nos para nós irmos aqui a umas festas populares ali aos parceiros. E certo. Então, na sequência disso, nós fomos ao Rádio Clube Maranhense, eu e o nosso grupo musical, que era eu, a minha esposa, que na altura não era esposa, e mais uns amigos, e, portanto, tive o prazer de ser entrevistado pelo Júlio Isidro da Marinha, não é? Como tu dizias. Não mereço tal epíteto de tanto elogio. Mas já, Filipe, já que desta abertura a falar na Rádio Clube Maranhense, se calhar aproveito para pegar na bicicleta e seguir. Força! É que, embora nós depois vamos voltar atrás e há aqui outros assuntos. Exatamente. Mas a Rádio Clube Maranhense representou para mim quase que o expoente máximo da minha autorreabilitação. Eu digo autorreabilitação porque tem que ser mesmo assim. E depois nós iremos falar aquilo que não foi feito pelo Estado, que devia ter sido feito, não foi, e aquilo que eu me consegui reabilitar foi com a minha força de vontade e com alguns amigos. E é aqui que eu queria salientar duas pessoas que foram importantes não só na Rádio Clube Maranhense, mas foi aí que eu os conheci, mas que me abriram fronteiras para que eu caminhasse por mim em diversos assuntos, em diversas vertentes da minha vida, que criasse uma autonomia e confiança acima de tudo. Primeiro, quero falar de uma pessoa que me é muito querida, são as duas, mas o João Pascoal. O João Pascoal, conheci o João Pascoal quando ele tinha apenas 18 anos para aí. E foi João Pascoal que me inicia na rádio da seguinte maneira. Um dia ele estava a fazer o programa, o João Pascoal era e é dotado de uma voz espetacular. Espetacular. E ele estava a fazer o programa e chamou-me, senta-te aqui à minha frente. E ele começa a falar, microfone aberto, isto ainda em casa do prazer, do sótão. Para aqui, para ali, para lá, e às tantas, faz uma pergunta e eu encolhi-me todo. E ele assim, não tens hipótese, tens o microfone aberto, vou ouvir. E eu tive que inventar ali qualquer coisa e começar a falar. Foi a partir daí que eu comecei a ter o microfone à frente e a fazer programas e, segundo aquilo que eu tenho contabilizado, parece pouco, mas fiz à volta de 10.000 horas de programação na Rádio Clube Maranhense. 10.000 horas. O João Pascoal, ele ensinou-me muito, porque ele, apesar de ter apenas 18 anos, era muito bom, e como é ainda hoje em tudo aquilo que faz, mas claro, ele estava numa viola muito pequenina e ele tinha outros voos para fazer e queria Alfa Loco. E eu dou um salto aqui na Alfa Loco, porque eu trabalhei na Alfa Loco durante 4 anos, e só para vos dizer o seguinte, o João Pascoal tinha eu saído da rádio e foi-me buscar para ser funcionário da Alfa Loco. Foi a única pessoa que disse: tu vais trabalhar para mim com ordenado. E pagavam bem. Eu era funcionário, mas com ordenado. Foi a única pessoa na vida que o fez. Eu trabalhei na Alfa Loco 4 anos. A Alfa Loco para mim, até porque conheço a Alfa Loco desde o início em que ele ainda não sabia o nome que ia atribuir àquela empresa. Assistia a isso com ele. E claro, hoje quando se fala na Alfa Loco, o coração dá-me um toque, porque eu amo a Alfa Loco quase como se ela fosse parte de mim. E fico muito feliz quando sei que a Alfa Loco hoje deixou de ser uma pequena gaiola e hoje a Alfa Loco, e está aí o Lemos, que pode dizer, acho que já tem 14 delegações, não só no país como no estrangeiro. Eu fico muito feliz. Isso deve-se à capacidade extrema e à inteligência do João Pascoal, que além de ser muito inteligente, é um homem com um coração extraordinário, em que ele diz que não tem empregados, tem colaboradores. Outra pessoa que eu conheci também no Rádio Clube Maranhense e a quem devo muito, Jorge Humberto. O Jorge Humberto foi o elemento que eu conheci quando fui para a Rádio Clube Maranhense. Jorge Humberto, já àquela altura, era dotado dos conhecimentos profundos na arte da rádio. Ele na altura já tinha capacidade para estar em qualquer rádio nacional. E o Jorge Humberto tinha uma coisa extraordinária, sempre veio com o João Pascoal.
quando ele colocava coisas à frente, dizia assim, Alípio, tens isto para fazer. E eu não tinha a ordem, nem sequer me podia sujeitar a dizer, eu não posso fazer isso, porque isso para eles não tinha cabimento. Isto é para tu fazer e vais fazer. Então, não há maneira, estás aqui e vais fazer. E foi com aquela credibilidade, a confiança que ambos depositaram em mim e que me acompanharam e que me levaram para aqui. O Jorge Humberto então deu-me a conhecer pessoas extremamente importantes da nossa sociedade, quer na arte, quer até na Força Aérea. Devo muito ao Jorge Humberto e ainda hoje nós tratamos por humanos, abrimos horizontes e foram estes dois homens, hoje homens, que me deram a força anímica para eu dizer assim, eu sou capaz, vou avançar e depois caminhei pelo meu pé e hoje posso dizer que consegui. Eu de qualquer maneira estava aqui ainda na minha parte inicial das saudações e eu tinha aqui, porque o Bruno tem mania que é agricultor. Sim. E então agora, desde que tem aí a casa nova e o terreno todo, mas eu acho que eu queria tirar isto a limpo e hoje eu estive a consultar o Borda d'Água e a gente vai fazer aqui o teste do algodão para ver se de facto ele percebe alguma coisa disso ou não. Então eu vou-te dar, Bruno, tens 5 tentativas para acertar em 3 hortícolas que nesta altura vão para a horta, devem ser semeadas. Diz lá. Opa. Semeadas ou plantadas? Não, semeadas, na horta. Semeadas ou plantadas? Sei lá. Quer dizer, é diferente, porque plantado pode ser tudo agora. Pois, então, mas vai, eu dou-te as duas hipóteses, plantado e semeado. Vá, diz-me então pode ser tudo, então. Nesta altura tudo pode ser, porque então com esta chuva é uma maravilha. Tomate, courgette, tudo que precisar de água, feijão, é tudo bom nesta altura. Deixa-me só aqui introduzir uma coisa. Não estranhes nada se no próximo verão vires o Bruno Lemos àquele corte para o travelo, ali na curva, sabes? Com a carrinha a fazer fruta. Mas eu não quero envergonhar, mas ele, de acordo com o Borda d'Água, não sei se tirava positiva, mas pronto. Este fim de semana celebra-se mais um aniversário de 25 de Abril, o primeiro em que fazemos o plágio, e era nosso propósito assinalar a efeméride, mas de forma diferente do habitual, sem cair na redundância das palavras e sem citar frases batidas. Mas porque também não temos medo das palavras, queremos hoje falar de uma guerra sem sentido e sem vencedores, uma página que marcou uma geração de jovens para quem 25 de Abril não chegou a tempo, mas cujo sacrifício nos redimiu de passarmos por igual provação. O nosso convidado hoje, Alípio Alves, nasceu na Pedrolheira, a 28 de outubro de 1945, e apenas com 10 anos começou a trabalhar na Edilásio Carreira da Silva como fresador. E, entretanto, em paralelo, continuou a estudar como trabalhador estudante. Em 1967, com 21 anos, foi cumprir o serviço militar obrigatório como florial miliciano, em resultado da formação escolar que nessa altura já tinha. Alípio, quer-nos falar um bocadinho sobre este percurso inicial da sua ida? Eu penso que assentou praça nas Caldas da Rainha, não foi? Sim. Só uma retificação. Eu aos 10 anos não fui trabalhar para o Edilásio. Aos 10 anos fui trabalhar para o Carlos Roque, que era lá no Casal dos Ossos. Aos 12 é que fui para o Edilásio Carreira da Silva, onde estive até todo o meu percurso, até ir para a Trova. Exatamente. Efetivamente, assentei praça no dia 3 de janeiro de 1967, nas Caldas da Rainha, era o número 645. Boa memória. Fiz aí o primeiro ciclo do CSM, curso de Sargentos Milicianos. Depois deram-me a especialidade, como era a grande maioria, a tira da lareira. E então fui fazer o segundo ciclo para Vendas Novas, a tira da lareira. E então aí já era o 188. Eu nem o número de telefone às vezes sei, pá. Depois daí, estive no CIOE, Centro de Instrução de Operações Especiais em Lamego, nos comandos, estive lá cerca de uma semana, porque eu gostava naquela altura era voluntariado, ia para os comandos quem quisesse. Estava no serviço militar e podia optar, fui para os comandos. E eu fui. E riam-se agora porque eu chumbei nos comandos porque não conhecia as cores, era daltónico. Não sabia.
Passei os testes todos, físicos, tipo, fazer positivismo, coisas terríveis que eu passei lá, e depois nos psicotécnicos começam a passar lá uns cordões com umas cores, eu não sabia, não conhecia as cores, e o capitão chegou ao pé de mim e vai assim, ao militar, eu gostava muito de levar, porque vejo que tu tens uma força enorme, diz connosco, mas, são vastos. Depois voltei a encontrar essa companhia, já não sabia. Mas continuando, depois daí voltei a vendas novas, onde estive a dar instrução a futuros oficiais, tive mais uma série de meses. Depois daí fui para Leiria, estive em Leiria aqui também há um tempo. De Leiria fui tirar o curso de Minas e Armadilhas para Tancos. De Tancos fui formar o batalhão para Penafiel. De Penafiel fui tirar a parte já de embarque, já foi em Santa Margarida, e daí é que embarquei no Niassa em 18 de maio de 1968. Tinha 16 meses e meio de tropa. Ó Bruno, e ainda te posso dar o meu número mecanográfico. 01502-66. Olímpio, eu conheço alguns amigos meus que já fizeram muitos rally das tascas. Tu é o rally dos quartéis da tropa, pá. Era mesmo. E depois daí, de facto, se conheceu. Sim, em maio de 68 parte no Niassa para Moçambique, não é? E leva um cão, o Tarzan. O Tarzan pequenino foi, na altura, a minha namorada, a Rosete, que foi assistir ao meu embarque com os meus pais e mais 2 ou 3 amigos, e ela levou-me ao colo. Eu depois, quando foi o desfile de embarque, eu queria que ele fosse a marchar à minha frente, mas ele não conseguia. Tive que pegar dele ao colo e levá-lo ao colo para dentro do barco. Depois, eu faço aqui um parênteses, porque eu tive aqui a ajuda preciosa de um livro que o Olímpio escreveu, e que depois mais à frente também vou falar nisso. Uhum. E que foi, de facto, um documento. Para já é uma bonita história de amor. Acho que é uma bonita história de amor em todos os sentidos. Mas já falamos disso mais à frente. E, portanto, mas para mim foi uma ajuda preciosa, porque também fiquei a conhecer este percurso fantástico da vida do Olímpio. O Olímpio embarcou no Niassa e vai para Moçambique, para o norte de Moçambique, numa zona, Cabo Delgado, que hoje em dia, onde estão a passar aquelas situações todas complicadas e aquele drama humano que todas as semanas, todos os dias ouvimos falar. Conheceu aquelas gentes, conheceu... Sim. Isto faz-lhe com certeza alguma impressão ouvir estes relatos hoje, não é? Eu posso falar um bocadinho acerca disso. Sim. Quando se fala do drama que está a acontecer em Cabo Delgado, isso aviva a minha memória. Eu estava localizado em Moeda, que chamavam eles na altura a Catedral da Guerra, e era de facto uma zona que tinha mais condições logísticas. Estávamos ali cerca de 2.000 homens de diversas especialidades. A partir daí, nós fazíamos operações em redor que nos levava até Mocimboa da Praia, que é uma localidade que se fala muito hoje, Mocimboa da Praia, que foi destruída. Hoje fala-se muito em Pemba, eu conheci bem, era antigamente o Porto Amélia, eu conheci porque estive lá um mês a passar férias, conheci aqui a palma das minhas mãos, e toda aquela zona de Macomías e naquela região ali de Cabo Delgado eu conhecia bem, fiquei a conhecer bem aquelas gentes. E quando se fala em religião, eu quero vos dizer de que em Cabo Delgado existiam 2 religiões, mas a predominante era efetivamente a muçulmana. Havia a religião católica, por exemplo, os macondes, a etnia onde estavam concentrados, a grande maioria dos guerrilheiros da Frelimo eram católicos. Inclusive, nós sabíamos que havia padres que iam à mata, clandestinamente, dar-lhes a missa. E eu tive a oportunidade até de, em determinada operação, no meio da selva, descobrirmos um aldeamento do inimigo e onde estava uma igreja. Veja-se aqui uma igreja feita com caninhas de bambu, com palhotas, lindíssimas, coisas espantosas. Mas lá estava com o púlpito e tudo aquilo. Isto para dizer que
Cabo Delgado, predominância, são muçulmanos, especialmente naquela faixa do litoral que vem desde Palma, no cima da praia, por aí abaixo, muçulmanos. Os macondes eram, e devem ser ainda, católicos. Os macondes, que eram aqueles com os quais nós nos confrontávamos belicamente, eram homens, rapazes de estatura bem constituída, eram rapazes fortes e tinham uma característica. Eles eram caçadores natos, de uma bravura extrema. Eles faziam emboscada às nossas tropas e quando faziam emboscadas, eles saltavam à ficada. Eles não tinham medo. Eram de uma bravura espantosa para mal dos nossos pecados. E bastava olhar para eles para nós nos assustarmos, dado que a grande parte deles cicatrizavam a cara com golpes, ficava com cicatrizes que eles faziam desde pequeninos, e os dentes afiavam-nos em bico, tipo serrote, que bastava olhar para eles para uma pessoa se assustar, quando eles vinham com aquele Kalashnikov na mão. Isso, então nós não nos assustávamos, dávamos uma diarreia daquelas tremendas. Mas era esta característica daquele povo. Eu hoje, embora tivesse sofrido muito com a guerra que eles foram culpados e não foram, porque eles não disseram por ir para lá. Mas tenho pena daquele povo, das crianças, das mulheres, daqui, porque eu conheço o território, sei as dificuldades que eles têm. Aquela região é uma região muito arborizada, é a selva virgem, daí a grande dificuldade que nós tínhamos, nós tropas portuguesas, porque eles conheciam o território e nós não. Nós embranhávamos na selva, andávamos perdidos completamente. Estávamos sujeitos aos guias. E isso é fácil para a guerra de guerrilha, porque o inimigo que eles têm lá agora é muito fácil eles organizarem-se em 6 ou 7 pessoas em grupo e atacarem-nos. E depois escondem-se. Não há tropa nenhuma convencional que vá para lá e resolva a situação. E se isso fosse assim tão fácil, certamente grandes potências já estariam lá para resolver a situação, dado o interesse que aquilo tem, porque aquilo não se joga ali no interesse religioso. Aquilo é a maior potência, é a maior localização de gás natural do mundo. E enquanto aquilo não foi descoberto, a coisa não teve a guerra que tem hoje. Então, joga-se ali a muitos interesses. Mas se aquilo fosse fácil de resolver militarmente, já lá estariam grandes potências. É isto que eu sinto naquela guerra que não vai ter fim, a menos que eles consigam travar os guerrilheiros que andam lá a operar na origem, onde eles entram, ou seja, na Tanzânia, que vêm também do Congo, eles vêm da Somália. Só se for a entrada ali que eles consigam detê-los. No fim de estarem penetrados em Cabo Delgado, não há ninguém que os detenha. E quem sofre com isto são sobretudo as populações mais indefesas, não é? De qualquer maneira, nós à distância conseguimos às vezes até brincar com as situações, e o Alípio agora falava disso. Naquela altura, com a idade que tinha, quer dizer, haver a perspectiva de ir para a guerra, eu estive a ler, aliás, estive a ver um documentário em que falava que a dada altura cerca de 90% dos nossos jovens em idade de cumprir o serviço militar tiveram participação, portanto eram recrutados para ir para a guerra. Quer dizer, isto era uma coisa, quer dizer, eu não me imagino com a idade, com 20 e poucos anos, a pensar que tenho que ir para a guerra. Isso foi com certeza uma coisa que causou bastante sofrimento e incerteza, não é? Ora bem, vamos analisar isto por 2 prismas. Primeiro, a ideia de que quase toda a gente ia para a tropa, ponto 1. Era raro eu encontrei rapazes na tropa, diminuídos físicos quase, e estavam lá. O governo português, o Estado português, tinha que arranjar números, homens para ir para lá. E então era tudo. Agora, por exemplo, eu vou pôr isto em 2 parâmetros diferentes. Eu andei 16 meses e meio antes de ser mobilizado. Eu tive muita instrução, tive muita preparação. Eu estudei muito nesse cômputo da guerra. Eu, quer os sargentos milicianos, quer os oficiais milicianos, porque a grande maioria eram os milicianos, só para vos dar uma ideia. O meu capitão da minha companhia, era médico,
tinha cumprido o serviço militar, e foram-no buscar, meteram 3 galões em cima e foi comandar uma companhia. Ele não percebia nada daquilo, rigorosamente nada. Éramos todos milicianos, ninguém era do quadro. Mas nós levávamos preparação, levávamos treino. Agora eu levei homens para lá que levavam 6 meses de tropa. Eles não sabiam dar um tiro praticamente, eles não tinham experiência de fogo. E para justificar isso, vou-vos contar um episódio que se passou quando estava já em Moeda. Havia lá nos arredores um aquartelamentozinho pequeno, que quem estiver a ouvir e passou por lá reconhece, chamava-lhes Águas. O que eram as Águas? O aquartelamento de defesa de umas nascentes de água que havia lá, em que nós dormíamos debaixo do chão, com um campo de minas à volta, e estávamos ali isolados uma semana. E nos primeiros dias que chegámos lá, nós estávamos, era noite, nós estávamos deitados, os graduados, e de repente começaram a fazer fogo. E começando a fazer fogo, começa tudo. É assim. Eu recordo que caminhei através das valas, dirigi-me lá ao militar, estava a disparar lá, que é um metralhador. Eu disse, então, mas o que é que se passa? E daí-me, o meu Ferreira, os turros ali, os turros aonde? Não havia aquelas luzes ali, eles andam ali, assim. Eu assim, andam ali de lanterna, não é? Oh, Ferreira, não, opa, aquilo são pirilampos. Isto é real. Isto é real. Agora vejo um medo que existia naqueles rapazes. A minha companhia era quase toda pessoal do norte. Não levavam experiência nenhuma. As primeiras vezes que eram debaixo de fogo não sabiam como reagir, como fazer, nada. E por isso morreu lá tanta gente de acidentes, não sabiam manusear uma granada. Uma vez estava um, coitado, esse acabou por morrer, a tentar meter o carregador ao contrário na G3, com as balas para trás. Isto só para justificar aquilo que eu estou a dizer. Grande parte dos militares que iam para lá eram transportados para lá sem quaisquer conhecimentos, sem preparação. E de termos mortos. Politicamente, nem vale a pena falar, porque nós não íamos lá por política nenhuma. Claro. Éramos colocados lá e a nossa ideia é que não nos chateia, que a gente não chateia ninguém. Eu sobre o teatro de guerra em si, estou disposto a responder algumas coisas, Filipe. Eu não tenho problema em falar, só quero aqui esclarecer uma situação. Às vezes, e porque sou uma pessoa um bocado falada, dado assim aquilo que me aconteceu, coloco-me um epíteto de herói. Eu quero dizer que não me sinto herói de guerra. Não sou. Tantos outros que estão para aí que não foram feridos, que estiveram lá, e tiveram atuações, se calhar, eu também tive muitas, mas se calhar mais ativas, nem combates, etc. Eu não sou herói de guerra. Agora, o que eu sou, sim, e isso assumo, sou um herói de vida. E sou. Porque depois do que me aconteceu, ter trilhado os caminhos que tenho trilhado e ter conseguido, eu reconheço que aí sim, aí tentam bem o termo herói. Agora lá em combates, não. Isso fica para outros que andaram por lá e não vou por aí. Houve um dia em que de facto as coisas mudaram, que foi o dia 9 de março de 1969, não é? Sim, assim de uma forma muito, muito breve, diga-nos só, conte um bocadinho daquilo que aconteceu, só para enquadrarmos. Eu resumo. Olha, era um domingo, curiosamente era um domingo 9 de março, calhava um domingo. E na noite atrás, nós estávamos numa festa lá de anos de um colega meu, Ferreira, que faz anos a 8 de março. Estávamos lá a ver uns copos e tal. E chegaram lá 2 alferes, um dos quais era do meu pelotão, e depois era o Alves. Amanhã, eu na tropa era conhecido por o Ferreira Alves. Amanhã temos que fazer uma operação ali para lá do Chindorilho. Temos que ir ver que vem uma coluna de cima da praia e nós temos que ficar ali o areal para desminar aquilo. Às tantas horas e tal. E eu tive esta conversa com eles. Silva, nós já estávamos lá há um tempo, eu assim, ainda não nos aconteceu nada, já tivemos alguns problemas, não? Estou convencido que a nossa companhia não vai ter problemas. É uma coisa que me diz que não vamos ter problemas. Isto da noite atrás. No outro dia, pronto, aquilo era tranquilo. Aquilo era a meia dúzia de quilómetros do quartel, íamos de viatura, eu até levava as botas de cavalo, nem sequer levei as botas de campanha, só tirei as divisas, ia naquela desportiva para aí fora. E quando ia sair do quartel, à saída de Moeda, quem é que estava lá?
Estava lá na tropa o Vítor Lopes, o Vítor Peixino, e o Fernando Lopes, e o Fernando Alves, da Guarda Nova. Mas nessa altura só quem estava cá fora era o Vítor Peixino. E ele era escriturário lá no quartel. No quartel, um pelotão de apoio direto. Ele era escriturário e até estava com uma t-shirtzinha de mangas de camisa e tudo. E eu passo por ele e ele ali. Eu ia ao lado do condutor e eu levantei as GTs numa saudação e tenho contado isto muita vez e porque é verdade, naquele momento veio assim, tenho que não vejo mais este gajo. É verdade, isto veio à mente, mas logo se apagou, porque entretanto entramos na picada, entramos na zona da mata e por aí fora. Íamos a cumprir a nossa missão, tudo normal. O que é que acontece? Confia a cada secção revezar-se para ir o Furriel com a sua secção à frente e era de um lado do revado do lado esquerdo e do outro lado direito colocava um homem com a katana a ficar o chão na perspectiva de detectar ali alguma coisa estranha. Na minha secção ia um fulano que tinha pedido para ficar no quartel a jogar futebol. E é contrariado. Contrariado a jogar futebol. E eu disse ao Reis, não concordo nada com isso, só uma razão. O que é que vão dizer os seus colegas? Vão para o mato e o Reis fiquei a jogar futebol. Era uma discriminação em relação aos outros. De forma que ele ia contrariado. Na altura que isto acontece, eu ia à frente em número 1, ia no meio da picada. E a razão por que eu ia no meio da picada, lá está, é que a característica do inimigo, ele quando nos via afiados, saltava da mata para a picada e o primeiro que esperasse é que se afavam. E eu, como os homens iam distraídos e ocupados, não é distraídos, ocupados a picar o chão, eu tomei a posição de ir à frente, alerta se aparecesse alguém para me proteger a mim e proteger os outros. Quando chegou à altura desse meu soldado ir picar, eu olho para trás e vejo que ele não está a cumprir as regras devidas, ou seja, ele em vez de ir a espetar a katana, colocava a katana e depois arrojava e fazia risco. Eu olhei e disse ao Reis, você não faça isso. E ele, tivesse o cotovelo de marcha atrás, e ia fazer, e na altura deixou de fazer. Depois eu virei costas, continuámos o caminho, e ele, passado um bocado, já estava outra vez a fazer a mesma coisa. Eu lembro-me que 2 vezes, pelo menos, lhe chamei a atenção. Reis, não faça isso, porque se tiverem uma mina de arame de tropeçar, você aciona, não faça isso. Não me lembro se disse a terceira vez que não. Sei que depois, um bocado mais à frente, eu paro. Porquê? Porque ali vi pegadas no chão. Alguns sítios me chamou a atenção. E ele, mais uma vez, não cumpriu as regras militares. Se eu parei, se eu ia número 1, ele devia ter parado. Não devia ter, nunca, jamais me devia ter ultrapassado. Ele ultrapassa-me. E aquilo que eu estava a analisar era precisamente pegadas, terra remexida, e a mina estava ali. Se ele tem parado, eu tinha analisado a situação e nada disto tinha acontecido. Lembro-me do estouro da mina e agora o pessoal que andou na tropa pode perceber-se da dimensão daquilo que foi. Era uma mina anti-carro com uma espoleta para ser assinada e foi anti-pessoal e que tinha a potência para destruir uma Verlier. Eu não tinha que morrer naquele dia. Ele ficou... Mas ficou muito maltratado. Ele ficou, está bem, mas ele ficou praticamente desfeito. Eu vou ao meio, nem sei se fui projetado, senão porque eu nunca perdi a consciência. O soldado que ia do meu lado direito começou a gritar, eu Furriel, estou cego, tenha calma que eu também estou. Pronto, foi uma conversa que houve ali, mas agora vejam só, e as pessoas foram militares, vejam lá como é que isto não deu pior ainda qual que foi, se é possível ter sido pior. Eu levava, pendurado no sítio das divisas, levava de cada lado uma granada defensiva. Ora, as granadas normalmente rebentam por simpatia, ou seja, com o rebentamento da mina era lógico, tinha toda a lógica que aquelas granadas tivessem rebentado no meu corpo, e elas não rebentaram. Não tinha que ser ali.
Pronto, estive sempre consciente da situação, controlei a situação, porque começaram a fazer fogo, ainda disse, não faça fogo, não vai, controlei a situação. A nossa sorte, apesar de estarmos apenas a 6 km do quartel, já não tínhamos contacto com o quartel. As comunicações já não haviam. A minha sorte, foi a minha sorte, foi que na altura ia passar um avião militar por cima. E apercebeu-se da explosão, que foi de uma dimensão tal, dizem meus colegas, que durante muito tempo não se conseguia lá passar. Abriu uma cratera à volta, uma coisa enorme. E fui evacuado não de helicóptero, mas estive à espera de uma ambulância que chegasse. E fui calmamente para aí fora, com uma serenidade que há coisas na vida que nós nem sequer conseguimos compreender a nossa reação. A vida mudou completamente. Eu, que uma vez tinha dito aqui no quartel de Leiria, quando estava a falar com um colega meu, se um dia for para lá e ficar sem braço, eu prefiro morrer. E depois ali, eu reajo com uma serenidade de tal monta que eu chego ao hospital de Moeda, e quando estou a ser tirado da ambulância, estava lá uns soldados à espera, sabendo do acontecimento, e quando eu saio, eu não sequer imagino o meu estado, todo queimado, todo cheio de sangue, todo cheio de ligaduras, e ouvi uma voz de um deles dizer assim, olha, este já vem morto. E eu tive a serenidade de levantar o braço e saudá-lo como diz, não, ainda não estou morto. A partir daí, fui dotado de uma coragem que eu jamais consegui imaginar ter na minha vida. Jamais. E depois a evacuação, o tormento da evacuação noturna de avião até. Depois chegar ao aeródromo e ser levado aos trambolhões autenticamente da ambulância para Nampula, para o quartel de Nampula. No outro dia voei para Aveira, para a cidade de Aveira. Foi, de facto, uma coisa muito complicada porque a conclusão a que eu chego foi de que, efetivamente, nós lá, quando tínhamos a capacidade de pegar na G3 e dispará-la, ainda tínhamos algum valor, se é que se pode atribuir isto a algum valor. Mas ainda tinha alguma consideração porque precisavam de nós. A partir do momento em que estávamos incapazes para o fazer, completamente abandonados. E desculpe lá, isto no fundo leva-nos à sua irritação, não é? Que a sua irritação é que faz esta semana 52 anos, chegou ao aeroporto de Figo Maduro depois de ter, portanto, depois dessas peripécias todas, ter sido evacuado. E a sua irritação tem a ver com isso, a forma como foi ou não foi tratado, não é? Exatamente. Esta semana é uma semana que, como diria o treinador de futebol do Clube do Porto, ando com uma azia muito grande, porque quando chego ao 11 de março, ou 21 de abril, que foi a data em que eu cheguei ao aeroporto de Figo Maduro, à fase de Figo Maduro, evacuado. E isto, eu tinha sido ferido há 1 mês e 12 dias. Havia todo destorrado, todo queimado, todo dilacerado. A boca, a saber a pólvora, foi um sabor que me acompanhou durante muito tempo, aquele sabor de fome. Descer do avião, amparado, cego, ter a minha namorada, ter meus pais, ter os amigos, eu abraçá-los, choros por todo lado, eu ter que estar a perguntar quem és tu. Isso são coisas, são marcas que só quem passou por isso é que sabe. Daí eu dizer que sim, sou um herói porque suportei tudo isto. E daí começa todo um percurso, mas se calhar tens uma pergunta para fazer aqui pelo meio. Não, quer dizer, é que esta irritação, ainda por cima no mesmo dia e à mesma hora que o Olímpio estava a chegar a Figo Maduro, havia mais alguém a chegar, não é? E esse mais alguém teve todas as honrarias e o Olímpio, no fundo, sacrificou a sua vida pela pátria, chegou sem qualquer... E, portanto, este exemplo que estava a dar, no fundo, era aquilo que acontecia a todos os seus camaradas. Portanto, e era como dizia, quer dizer, enquanto prestavam para alguma coisa, quando deixavam de prestar... Ao lado, à mesma hora que eu estava a desembarcar em Figo Maduro, estava a desembarcar na Portela o Marcelo Caetano, que vinha também de uma viagem a Moçambique.
mas só que ele estava a ser recebido faustosamente, com honras de herói, ele é que era o herói, e eu ali, abandonado, desprezado, e atirado ali para um hospital militar, para onde andei a caminhar durante 5 anos. Andei a caminhar, não estive lá 5 anos permanentes, mas andei 5 anos a caminhar para o hospital militar. Estava lá um mês, vinha 15 dias a casa, depois mais uma operação plástica, mais isto, mais... E andei naquela vida 5 anos. E nesses 5 anos casei-me, tive uma filha, fiz uma casa, fiz inúmeras coisas, sempre. Só quem passa por essas situações é que pode avaliar o sofrimento que é. Nós, quando vínhamos evacuados, éramos colocados. Há aqui um pormenor que eu quero relatar, que este é duro. Este é duro. Eu, ao segundo dia de estar, eu cheguei a uma segunda-feira a Lisboa e já fui ao final da tarde, princípio da noite, e fui para a oftalmologia. Ao serviço de oftalmologia. Onde dormi essa noite e no outro dia fui visto por um médico oftalmologista. Acontece que eu, quando vinha com uma ténue esperança ilusória de que, quando chegasse, iria à Alemanha e com uma operação que ainda se calhar havia em mim uma resta de esperança. Quando no dia seguinte chega um médico oftalmologista, a enfermaria tinha apenas 2 camas, era eu, e um rapaz de Viseu, e o médico chegou, entrou, mandou-me sentar na cama, sem grandes palavras, com o dedo polegar carrega-me no olho que estava mais ou menos inteiro, carregou-me no olho e uns 3 segundos, e diz-me assim: olha, Moitar, prepara a tua vida que vais ficar cego toda a vida. E viram-me as costas e pensou: caiu-me um mundo em cima. Eu comecei a gritar por ele, no hospital: doutor, qual doutor? Quem me segurou foi o meu colega que estava lá. E o meu colega disse: Alves, tem calma, porque tu estás cego. Há aí colegas nossos que estão cegos, sem braços, cegos paralíticos, cegos, tu não imaginas o que está aí. Tu mesmo assim ainda tens mãos, não sei o que, tem calma, tu vais vencer. E ele é que me conseguiu aguentar a situação. É sempre aquela coisa do há sempre pior. Claro. Há sempre o pior. Se isso pode ser um analgésico, olha. E depois é o percurso todo de vida. Passados uns dias, a Odete, que era a minha namorada na altura, foi-me visitar. E eu... tínhamos todo um projeto de vida, não é? Nós tínhamos todo um projeto de vida, vir, casar, pronto. E de repente as coisas derramam-se desta maneira. E eu só tinha uma coisa a fazer: dizer: Odete, tu és jovem e tu vais seguir a tua vida. Eu fico para trás. E ela recusou-se e disse: não, eu vou estar contigo. Disse: não, vai. E mais, eu tomo a iniciativa de ser eu a tomar essa decisão de te deixar, para te deixar livre, para tu não seres infortunada com... Não, eu estou aqui para ir cambiar ao teu lado. E foi. Já há 52 anos. E temos continuado. E vocês nem sequer vos passa pela cabeça aquilo que ela sofreu ao meu lado. Porque uma pessoa que vem nesta situação, quando regressa à sociedade, houve coisas que mais valia espetarem-nos uma faca no peito. Ouvi tudo. Ouvi eu e ouviu ela. Sofreu da mesma maneira. E foi tudo isto que nós conseguimos ultrapassar. Eu tinha a minha filha pequenina, ela levava-me gravações da minha filha, para eu ouvir a voz dela. Nós no hospital nunca mais tive a visita de um graduado. Ninguém. No hospital militar, eu estive grande parte dela foi na cirurgia, onde fiz quantidade de cirurgias plásticas, na reconstrução do rosto.
E nós estávamos ali, 4 em cada enfermaria, uns sem pernas, outros sem braços, era tudo, estava ali. O indivíduo que lhe faltasse um pé era um sortudo, pá. Só para verem como é que era a harmonia daquela juventude que estava ali. A juventude, que grande parte da população desconhecia que existia naquele sofrimento. Porque ali ao lado estava a avenida, nós havíamos o trânsito a fluir, os autocarros a passar, toda a gente a fazer a sua vida normal. A vida continuava. Mas... E nós ali, a infância, a juventude portuguesa ali, toda despedaçada. E ninguém sabia, porque nós estávamos proibidos de sair à rua fardados. Eles limitavam os nossos movimentos. Eu tinha um colega meu que morreu há meia dúzia de anos, que era o Félix. Ele em desabafo chegava à janela, abria a janela e dizia: só a morte nos pode salvar. Gritava. Eram os desabafos que tinha, mas brincava-se com aquilo. Olha, havia lá um que faltavam os 2 braços. Eu era cego e ele faltavam os 2 braços. Eu servia-me dos olhos dele e ele servia-se dos meus braços. Uau, vai à direita, apanha aquilo. Ou vai aqui lá e chega aquilo e dá cá e chega. Nós era assim que vivíamos. Um ia a cadeira de rodas, o outro ia empurrar o corredor fora a fazer rallies. O outro fechava da muleta, soprava pela como fosse instrumento musical. Ninguém imagina a heroicidade que havia ali dentro daquele espaço, daquele hospital. Porque hoje fala-se muito da guerra, propriamente dita, mas não se fala daquilo que foi a guerra que nós travámos, o pós-guerra de armas, no hospital militar. Ninguém fala disso. Ou pouca gente, eu nunca ouvi algum livro que retratasse isso. Estamos aqui a falar nós no plágio. Estamos nós aqui a falar no plágio. Hoje, não é? Vocês desculpem lá, porque eu quando começo a falar, começo a reviver isto tudo. Com certeza. Não, eu vou aproveitar para perguntar aqui ao Bruno, porque ele também tem uma irritação, também é um rapaz que se irrita, embora com coisas um bocadinho mais ligeiras, não é? E parece que a irritação dele esta semana tem a ver com os cravos. Não gostas da flor em si ou é o folclore dos cravos? Pois, Filipe, é como diz, ou seja, depois de nós ouvimos estas histórias de vida, e eu já ouvi algumas vezes e já li também, e já, pronto, ou seja, de alguma forma estou próximo, mas isto é sempre muito, muito difícil, portanto, ou seja, as nossas irritações depois acabam por ser umas comichões, não são irritações, são umas pequenas comichões. Não, mas eu trouxe esta irritação porque estamos, portanto, ou seja, estamos no fim de semana da comemoração do 25 de Abril, e há uma coisa que normalmente passa. Portanto, eu sou um jovem nascido no pós-25 de Abril, portanto, e acabo por... É natural que à medida que nós vamos crescendo, vamos tentando perceber melhor o que é que se passou, o que não se passou, o antes, o durante e o depois. E aquilo que eu noto é que estas comemorações e estes períodos são sempre muito focados nos símbolos, portanto, nos cravos, como estavas a dizer, nos próprios cantores de intervenção, nas boinas, quer dizer, nos símbolos que de alguma forma marcaram o 25 de Abril e, portanto, têm um lugar, como é lógico, na história. Mas aquilo que às vezes sinto falta é desta discussão, aliás, o Olímpio fala um bocadinho agora nisso também, que é nós conhecermos melhor o que é que foi, na realidade, não só o 25 de Abril, mas também aquele pós-25 de Abril, porque quer queiramos, quer não, foram épocas, quer dizer, muito complicadas, com coisas, com tomadas de propriedades, quer dizer, histórias que a gente ouve, né, com licenciaturas conquistadas, portanto, de forma discutível, com os muitos militares. Portanto, eu ali há bocado falou ali dos bravos militares moçambicanos, mas nós não nos podemos esquecer, portanto, e são coisas que leio, não são coisas que sei, portanto o Olímpio provavelmente pode confirmar, nós a certa altura, quando acaba a guerra, perto do 25 de Abril, portanto, nós já tínhamos provavelmente mais militares negros, africanos, a lutar pelas tropas portuguesas do que propriamente militares brancos portugueses, não é? Ou seja, portanto, há uma... E que depois ficam lá, portanto, ou seja, acaba a guerra e ficam lá completamente ao abandono, alguns deles depois completamente atrocidades por o resto da população.
A questão, sei lá, das polícias que vêm a seguir, como os Copcons, como a FP25, etc. Portanto, são tudo coisas que eu acho que nós acabamos por ter dificuldade, às vezes, em discutir, em falar e em conhecer mais, porque há sempre aqui, provavelmente tem a ver com uma situação que é, muitas das pessoas que participaram nestas coisas, no pós-25 de Abril principalmente, ainda há muita gente viva. E muitas deles até às vezes com intervenções políticas, provavelmente. A sensação que dá é que ainda é difícil nós falarmos sobre estes períodos, porque ainda estamos a falar de pessoas que estão cá e que estão a acompanhar e que estão... Portanto, porque depois há outro problema, que é o falar da história, não temos que obrigatoriamente pôr símbolos. E o Olímpio fala aqui na questão do herói de guerra. Portanto, é natural esta coisa de nós procurarmos sempre o símbolo, se tu és herói. Portanto, ainda há pouco tempo morreu Marcelino da Mata, e eu não conhecia muito bem a história dele, aproveitei essa altura para conhecer melhor. E na realidade o que circulou e o que se discutiu é só se era um herói ou se era um assassino. Quer dizer, não se falou mais daquilo que ele construiu, portanto, ou seja, ou que não construiu, ou que fez, ou que não fez. Portanto, eu não estou aqui a defendê-lo sequer, mas eu acho que é muito importante nós, à medida que o tempo vai passando e que o 25 de Abril fica para trás, já vamos com quase 50 anos de pós-25 de Abril, portanto, acho que é mais do que a altura de todos nós percebermos melhor o que é que efetivamente aconteceu, porque muito daquilo que somos hoje, enquanto Portugal e sociedade, muito tem a ver com aquele verão quente, com aqueles primeiros anos, com as primeiras eleições, tem a ver com isso, provavelmente há muito ali de história. Portanto, e a minha irritaçãozinha, portanto, a minha comichãozinha, no fundo tem a ver com isto, tem a ver com a falta de discussão e falta por vezes, de debate sobre estes temas. Eu só queria aqui Sim. acrescentar uma coisa para dizer o seguinte: eu curvo-me respeitosamente perante todos aqueles que fizeram o 25 de Abril. Devo-lhes muito, e vou explicar em poucas palavras, vou explicar o que é que significou para mim, para a minha vida, o 25 de Abril. Se acaso não tem acontecido o 25 de Abril, eu tinha vindo, eles tinham dado alta militar, e eu vinha na altura com a minha reforma, sim, com o vencimento do posto que tinha na altura, que era de segundo sargento miliciano, e ficava ali estagnado. Se não tem havido o 25 de Abril, que de facto reconheceu em nós o nosso sofrimento e conseguiu para nós uma indemnização digna, de vida digna, eu não sei se teria condições para continuar a viver na miséria. E nós podemos recordar que os militares que foram feridos, e nós conhecemos, vocês não são jovens, mas eu conheci um senhor que era vítima da guerra de 1914, que vivia ali nos matos. Ele vinha nauseado, ficou gaseado, não é nauseado, vinha gaseado, e ele, coitado, morreu na miséria. Era isso que nós estávamos votados, que por acaso não acontece um 25 de Abril. Por isso eu curvo-me respeitosamente perante todos os militares que fizeram o 25 de Abril, bem-ajam e muito obrigado. O 25 de Abril teve coisas boas, teve coisas menos boas, mas em tudo na vida acontece, é assim. Claro que sim. Eu se calhar ia aproveitar aqui, antes de continuarmos aqui, depois continuarmos esta conversa sobre este tema, íamos se calhar despachar aqui os pelouros, e o Olímpio escolheu ficar com o pelouro social, e penso que isto tem a ver com soluções, ou eventualmente a falta delas, relativamente aos nossos idosos, não é, Olímpio? Exatamente. Eu só quero, para terminar este capítulo que se fala do 25 de Abril, a Guerra do Ultramar, só para dizer que eu fui convidado algumas vezes para fazer palestras acerca da Guerra do Ultramar, porque a juventude hoje, a Guerra do Ultramar não foi publicada em livros de história, acho que ninguém sabe. E eu já fui fazer 3 palestras em escolas da Marinha Grande, isto ao longo dos anos. Já fiz uma em Aveiro, já fiz em Leiria, já fiz em Maceirariz. Pedem para ir fazer uma palestra, falar acerca disto. E eu sinto 2 coisas. O interesse que isto desperta na juventude, porque é um tema desconhecido, e a ignorância que, às vezes, há um que diz: olha, o meu avô também andou lá. Mas ninguém... As pessoas, os nossos governantes,
entendem um bocadinho, a tendência é para que se esqueça que nós existimos. Mas nós morremos foram à volta de 10 mil mortos próximos e 25 mil estropiados. Está muito homem espalhado pelo nosso país, estropiado. Mas outros há que não têm defeitos físicos visíveis, mas têm alma destroçada e não têm nada, não têm apoio, não têm nada. São ignorados. Outra injustiça que se faz é as nossas mulheres que foram psicólogas, porque eu nunca tive um psicólogo à minha cama. Eu não tive ninguém que me recebesse quando havia evacuado. Nunca tive uma palavra. Éramos nós, uns aos outros, que criávamos condições que ao fim e ao cabo dávamos coragem uns aos outros. Não havia psicólogos, não havia nada. Hoje, felizmente, qualquer acidente que cai na estrada, vai logo e nem com um psicólogo. Ainda bem que assim é. Naquele tempo não havia nada. As nossas psicólogas, as nossas enfermeiras, eram as nossas namoradas, as nossas esposas, as nossas mães, essas partiram, mas há muita mulher casada com e não tem o devido reconhecimento do nosso Estado. Esse reconhecimento não lhes é atribuído, não lhes é valorizado. E eu digo, e eu falo em caso pessoal, se não fosse a Maria Odete namorada, a Maria Odete esposa, a Maria Odete mãe, eu não sei se teria conseguido se ingrar na vida, se teria força anímica para continuar. Pronto, Exatamente, era isso. Aqui colocámos uma pedra sobre o assunto, sobre esse flor. Sim, bem, para já digo que eu não tenho vocação para político. Eu acho que a política é necessária, é uma coisa bonita. Os políticos, há bons e maus, como tudo na vida. Há coisas que me discordo, porque uma das coisas que me irrita substancialmente é a mentira e é a arrogância. Eu lido muito mal com a arrogância. E lido muito mal com o prometimento daquilo que não se vê cumprir. Por exemplo, estou à espera de um padreiro que era para vir aqui arranjar uma telha. Aqui já há umas 2 semanas. Estamos todos ali. Isso é toda a gente esse problema. E não vem, quer dizer, essas coisas a mim irritam. Eu sou uma pessoa de palavra. Digo, nem que seja para o meu prejuízo. Se eu digo, eu vou, eu estou, eu faço, só se de todo não puder, mas faço. Agora, na política... Desculpa lá, aqui não tem que ter problemas de consciência porque nós somos políticos a brincar. Portanto, este pelouro tem de o levar na desportiva, não é? É o político que faz de conta. Exatamente. Eu lido bem com... Aliás, tenho grandes amizades na política, aqui na Marinha Grande e até fora da Marinha Grande. Efetivamente, eu se tivesse essa possibilidade, havia 2 coisas que eu faria, e isto é uma utopia, obviamente, era arranjar meios para os nossos idosos. Os lares são a única solução para quem pode ter familiares no lar. Não é fácil, monetariamente, por ter um familiar no lar. E penso, não sei se seria possível ou não, mas se calhar, com boa vontade, tudo se faz. A Câmara, assim como fala em colocar uma creche ou um infantário, mas também já ouço falar nisso há tanto ano, que já não sei se isso vai ser uma realidade. Vou acreditar que sim. Eu ainda acredito nos homens. E que será uma realidade. Mas arranjar também um lugar onde os nossos idosos pudessem, aqueles que têm dificuldades financeiras, que fossem ajudados. É uma tristeza nós chegarmos, eu para lá caminho, já tenho 75 anos, nós chegarmos ao final da vida e vermos numa situação de peso para os familiares. É muito complicado isto. É um assunto muito complicado. Outra coisa que eu faria na Câmara, e aliás isto cheguei a sugerir já aqui há uns anos atrás, é de que a Câmara deveria ter, em diversas localidades do Conselho, não aquilo que existia, as comissões de moradores, não. Nada disso, nada ligado à política, nada. Mas, se calhar, 2 pessoas aqui, 2 acolá no outro lado, 2 acolá no outro lado, pessoas responsáveis, com alguns conhecimentos, voluntárias, mas que fizessem chegar à Câmara, porque o Presidente da Câmara ou os vereadores não podem andar aí na padrolheira a ver
Não pode, quer dizer, deveriam, mas não têm tempo para andar a ver se a rua está estragada, se aquilo, essas necessidades dos arredores do concelho. E essas pessoas seriam aquelas que informavam, não levando a conhecimento coisas pessoais, mas coisas coletivas. Coisas que fossem coletivas. Levar ao conhecimento e depois ser centralizado num gabinete que fizesse chegar à presidência da Câmara, ou quem devia direito, olha, há este problema naquele lado ali, assim vamos tentar resolver isto. Eram estas duas coisas que eu gostaria de fazer numa utopia política. Já arranjavas muitos votos, Alípio, já conseguias... Já tinha votos. Já tinhas votos. Já o Bruno escolheu o pelouro do critério. Qual foi o teu critério para escolher este pelouro, Bruno? O critério foi... nem sei, olha, foi um critério também de algum sentimento de injustiça, de alguma forma. Então é mais falta de critério, não é? É mais falta de critério, é isso mesmo. Olha, nós temos assistido a muitos temas relacionados com isto, com a inexistência de alguns critérios para algumas atribuições de alguns apoios, e não estou a falar só da pandemia, estou a falar mesmo antes da pandemia. Muito se falava sobre a atribuição de apoios às associações, às coletividades, aos eventos, e que não havia muitas vezes uma lógica subjacente que se percebesse claramente porque é que se está a entregar a um e não a outro, ou porque é que se está a entregar muito a um e pouco a outro. Com a pandemia, isto cresceu um bocadinho mais, provavelmente esta desigualdade, até porque vem uma sensação de que temos que apoiar tudo e todos. Eu já falei aqui há uns tempos sobre isso, portanto não quero reforçar essa questão, mas queria trazer aqui um exemplo que foi discutido numa das últimas reuniões de Câmara, que tem a ver com o apoio direto aos concessionários dos lugares, ou seja, que estão a pagar rendas à autarquia para utilizar espaços para cafetarias, para outros serviços, portanto, ou seja, normalmente mais na área da restauração, mas não só. E para além da situação quase anedótica, que já não discutir, acho que já vai ser para a terceira reunião que se vai discutir isto, porque aparentemente a listagem não é clara, portanto, e inclui ou não inclui alguns concessionários, por várias razões. Mas há aqui uma questão que eu tenho que colocar, que é, eu não estou, é um bocadinho como o Alípio dizia aliás, em relação aos psicólogos, eu não estou a dizer que eles não têm que ser apoiados. Agora, a questão é, porquê é que o Sr. António, que tem um edifício da Câmara, vai deixar de pagar a renda, e o Sr. Manel, que está lá ao lado, que está a pagar a renda a um particular, tem de pagar a renda, portanto, e não tem esse mesmo apoio ou apoio dentro. Portanto, isto torna as coisas um bocadinho estranhas, já para não falar na questão legal, porque acaba por ser aqui uma concorrência um bocadinho desleal, porque, ou seja, é como eu digo, ou seja, não tenho problemas nenhum que o Sr. António receba a tal apoio da Câmara. Agora, eu também sou empreendedor, também tenho um estabelecimento no centro da Marinha, e há muita gente a esses estabelecimentos, quer dizer, e acaba por haver aqui alguma sensação de injustiça. Portanto, e eu, se fosse presidente não, mas vereador da autarquia e vereador com o pelouro do critério, a primeira coisa que eu faria era criar estes critérios, portanto, para se perceber claramente porque é que eu estou a dar a uns e não a outros, e tentar ser um bocadinho mais justo nesta atribuição destes apoios e destas bolsas ou destas isenções de renda, porque me parece que desta forma não é leal sequer. Eu agora passaria, embora o Alípio há bocadinho falasse em encerrar o tema, mas nós não queremos ainda encerrar o tema, até porque o tema de facto é importante e é um tema que nós não, habitualmente, e a propósito do 25 de Abril não se fala muito sobre isto, mas de qualquer maneira, e é engraçado que tem acontecido muito ao longo destes 9 episódios do Plágio, que é quando nós, ao longo da conversa, já vamos falando sobre a questão principal que nos trouxe aqui, e hoje, ao longo desta conversa, de facto, o Alípio já aflorou várias vezes questões relacionadas, porque uma das questões que nós tínhamos aqui para falar tem a ver, sobretudo, como é que o Portugal do pós-25 de Abril tratou os combatentes. Eu já agora, a propósito disto, recordo que apenas passados 40 e tal anos do 25 de Abril, é que pela primeira vez o nosso governo tem uma Secretaria de Estado dos antigos combatentes, e só o ano passado, a Lei 46 de 2020, 20 de agosto,
é que aprova o estatuto do combatente. Portanto, isto tem sido uma luta para aqueles que sacrificaram a vida pela pátria. Isto tem sido uma luta complicada, Olímpio. Sem dúvida alguma. Foi aprovado esse estatuto do combatente e daí se uma mão cheia de quase nada. Esse estatuto refere-se a todos aqueles que combateram no ultramar. Penso que mereciam mais. Penso, não tenho a certeza que mereciam mais. Mas não só. Sim, mas agora, para os grandes deficientes, é que até nos grandes deficientes há divisão. Porque há os grandes deficientes que ficaram incapacitados em campanha e os que ficaram incapacitados em serviço. A indemnização não é igual para ambos. Os que ficaram deficientes, grandes deficientes, em campanha, têm uma indemnização X. Os que ficaram deficientados em serviço, e quando diz serviço, é, por exemplo, um condutor que vai na ficada, despista-se, vai contra o mar, ficou paraplégico ou ficou assim. A indemnização não é vista da mesma maneira. Há diferença. E então, quando se desce da incapacidade de 60% para baixo, penso que aí que é mesmo assim um bocado uma diferença um pouco abismal. É aquilo que eu ouço, porque eu tenho conhecimento da minha parte, fui ferido com uma arma do inimigo em campanha. E é sobre isso que eu me rejo e sei os direitos que tenho. Os outros, aquilo que eu sei é que, efetivamente, todos andaram na guerra, pelo menos grande maioria, outros vão para passar férias lá, mas isso é outro assunto. Mas aqueles que entraram, de facto, de G3 na mão, todos eles tivessem vindo ou não com deficiência visível, porque é aquilo que eu referi há pouco, há deles que vieram, e visivelmente não se nota nada, mas a alma está muito doente. Não tem grandes regalias. Agora, isto foi uma mão cheia de quase nada que lhe deram. Não conheço bem o artigo, mas sei que isenções de pagamentos de taxas nos hospitais. Taxas moderadoras, de entradas em museus. Pois, é isso que interessa, não é? Um cartão de identificativo da qualidade de antigo combatente. Pois, o que é que faz com isso? Tem descontos no Pingo Doce. Eu confesso também não li a lei, mas de qualquer maneira, quer dizer, o que me parece é que, e apesar de, atenção, faço aqui um parênteses, porque o Olímpio há bocadinho dizia da importância do 25 de Abril e referia que se não tivesse sido o 25 de Abril, provavelmente as condições teriam sido bastante piores do que aquilo que são. Eram mesmo. Mas, de qualquer maneira, estamos a falar de 40 e tal anos depois é que estamos a ter um estatuto do combatente e, portanto... reconhecimento. De reconhecimento, não é? De reconhecimento. Porque materialmente isso traduz quase nada. Olímpio, de qualquer maneira, e apesar do Olímpio às vezes também não se querer... ainda há bocadinho estava a falar da questão política que não se queria envolver muito, mas eu também não... O apelo que faço não tem a ver propriamente com isso, mas tem a ver, sobretudo, com a questão da guerra propriamente dita e que, felizmente, o 25 de Abril interrompeu, não é? Na altura, quer dizer, a consciência política de quem ia para a guerra não era de todo um... Para dizer que era zero, pois. 0,1. Mas, de qualquer maneira, é importante hoje falarmos também sobre isso na perspectiva de que, no fundo, não há guerras justas, não é? E não há vencedores nem vencidos. São todos... Não, exatamente. São todos vencidos, não é? Todos vencidos, somos todos vencidos. Como é que pode haver vencedores ou vencidos numa guerra ou num ato em que se vê a morte de um camarada, vê-se a morte de crianças, de mulheres, de inocentes? Não há guerra, não há vencedores nem vencidos. Todos nós somos vencidos. Todos nós somos vencidos. Porque se não somos vencidos na altura que assistimos a isso, somos vencidos mais tarde, próximo da minha idade, com a minha idade, nós somos vencidos porque começamos a refletir, e eu reflito muito quando estou a cortar a barba. Tens de deixar crescer a barba, ali. Analisar o passado, e vem-nos à mente, naquele dia, nós vimos isto aqui, não vou especificar aqui casos. Mas sim, não é a nossa... Que drama, hoje nós temos netos
nós temos mulher, nós temos isto, temos mesmo, temos, felizmente, a grande maioria de nós, agora hoje também estamos a atravessar uma fase difícil no meio social, com desemprego, mas temos comida, temos isto. Mas, Olímpio, quem passou pela guerra talvez seja o melhor embaixador da paz, ou não? Eu acho que sim. Ou seja, porque tu antes de valorizar o bom, tens que passar, valorizas melhor o bom depois de passares o mal. Claro. Valorizas muito mais a paz depois de saberes o que é que a guerra te traz. Porque quando se fala de guerra e não se viveu, é uma maravilha. Eu, no dia dos meus anos, no dia que fiz 23 anos, sofri só um ataquezinho à morteirada. Para festejar os anos, não havia foguetes. Então... Ficou com um bife estragado, não é? Fiquei com um bife estragado. Mandavam para lá 13 morteiradas, caíram 12 em cima e eu tive que andar a transportar 32 ou 33 feridos graves e 3 mortos que transportei numa viatura. Pá. E tudo isto, pá, quer dizer... Eu já agora explico porque é que falei do bife, porque esse episódio é contado no livro, que o Olímpio, como fazia anos, foi pedir um bife ao cozinheiro. E ele disponibilizou-lhe um bife. E quando o Olímpio estava a preparar o bife para comer, foi quando começaram os morteiros, não é? E, portanto, lá se foi o jantar, não é? Do aniversário. Jantar. Foi-se tudo. Só cheirava a carne, mas era a carne queimada, do outro lado. E gritos de um lado. É horroroso. Nem vale a pena falar nisso. Das duas, nós chegamos a esta idade e dizemos assim, estou mais forte, tenho um espírito forte e tal. Ou então, ao contrário, assim, estou cansado. E depois temos que ir buscar forças, onde elas às vezes é difícil de buscar. Porque o sofrimento foi tanto durante a vida que nós chegamos a uma altura que estamos saturados, cansados. Não é cansados de viver, é cansados de sofrer. Mas depois também temos a parte boa da vida, é a família. Para mim a maior riqueza que eu tenho é a família, são os familiares. Isso enriquece-nos, alegra-nos, dá-nos esperança de vida. Quando nós acordamos e temos algo a que nos possamos agarrar a vida, são a família, os amigos, não são os conhecidos, são os amigos. Mas eu acho que este seu testemunho tem um duplo sentido. De facto, tem esse sentido de nós também recordarmos aqui que o 25 de Abril, até neste aspecto particular, foi extremamente importante, porque sem o 25 de Abril nós tínhamos continuado até não sei quando uma guerra sem sentido, como falámos, e por outro lado essa força de vontade e esse percurso de vida que fez com que transformasse as suas fraquezas em forças, não é? E a partir daí tivesse passado dentro das contingências, mas a ter uma vida extremamente preenchida e até com alguma notoriedade em termos sociais e perfeitamente integrado. Eu queria aqui recordar que, para além dessa questão que falámos do Olímpio trabalhado no Rádio Clube Maranhense, não é? E que fez uma série de... Tem bastantes entrevistas, não é? Que fez já sim, falou. Quero falar um bocadinho também sobre isso, sobre as pessoas que... No livro fala sobretudo de duas pessoas que o marcaram, não é? Sim, o Artur Agostinho e o Fernando Bessa. Mas entrevistei Rui Veloso, entrevistei o Tony Carreira, na altura estava-se a iniciar, foi quando ele publicou até, nem foi um disco, foi uma cassete do Dino Meira, e até se criou uma certa relação de amizade com o Tony Carreira, mas até me convidou a mim, e foi o João Pascoal também, com as famílias, os convidados a ir assistir ao lançamento de um disco dele, Amarante, que ficava no hotel. Mas a Anabela, tive a Ana, agora Fernandes Correias Marques e malta assim da canção ligeira. Isso era tocar lá, não é? Mas tive, por exemplo, a experiência. Eu sempre gostei muito de aviões, E então Jorge Humberto, que conhecia toda a gente na base aérea, levou-me para lá que apresentou-me aquela gente toda. A determinada altura, o comandante do COFA, do comandante operacional da Força Aérea, que era na altura o Brigadeiro Vasquez, que era o dono da Força Aérea, havia as comemorações da Força Aérea aqui em Montreal, e ele uma vez disse a mim ao Jorge, o Jorge, que é sempre muito iradiço, Sr. Brigadeiro, eu acho que estás a fazer um programa de avião.
E diz ele assim, os aviões são vossos, escolham. E então o Jorge escolheu, fomos no Aloé 3 fazer um programa de 1 hora aqui sobre a Marinha Grande, isto em 86. São privilégios que não se têm. Depois cheguei a fazer mais programas aéreos sobre os fogos, no aeródromo aqui de Leiria, e tive a oportunidade de conviver e entrevistar pilotos da Força Aérea, que eles explicavam como é que foi o curso deles, aqueles pormenores todos, tipo coisas enriquecedoras. E falando dos artistas da Marinha Grande, artistas plásticos, pessoas ligadas à música, que passaram quase todos pela minha frente. Todos pela minha frente. E por isso o que é que exigia? Que eu também me apetrechasse de conhecimentos para poder fazer as entrevistas. Quer dizer, isso obrigou-me a desenvolver a minha própria cultura, o meu próprio conhecimento. Qual foi a entrevista mais complicada, Lípio? Eu não direi mais complicada, mas se calhar que eu senti mais responsabilidade é quando tenho o Artur Agostinho à minha frente. Porque o Artur Agostinho é um vulto enorme da comunicação social. E recordo-me de uma frase, estava o Zé Felipe, excelente colaborador da Rádio Clomanense, um bom locutor, e o Zé Felipe faz esta pergunta ao Artur Agostinho. Artur Agostinho, diga uma coisa, qual é o segredo do seu sucesso na vida? E o Artur Agostinho serenamente responde assim, a humildade. É com a humildade que se vence tudo. Eu registrei isso. E era de facto o Artur Agostinho, eu tive umas 3 vezes com ele, e era de facto, eu sou muito humilde, e rico em conhecimentos, isso nem vale a pena falar. Quem conhece a vida do Artur Agostinho sabe quem ele foi, o que ele representou para a comunicação social. O Lípio também chegou a ser presidente, foi presidente da CIR 1º de Maio durante 6 anos, não foi? Exatamente. Como é que isso se compatibiliza? Quer dizer, um homem da pedrolheira vai passa por um nível para ser presidente. O homem da pedrolheira ser presidente fica assim. Não há assim uma certa rivalidade entre a Pedrolheira e Picassinos, pelo menos é o que o Bruno lembra. Não sei se é verdade. Não. Nós jogávamos sempre bem. Era sempre o ataque e a defesa, eram todos juntos. Não. Está tudo coligado. Eu até tenho dificuldade em saber onde é que termina a Pedrolheira e começa a descer e começa a Picassinos. Foi uma experiência muito boa, porque na altura já havia cerca de 200 jovens a praticar handball, até foram campeões na altura numa série qualquer. Foi muito importante. Foi importante. Todas as experiências de vida que tenho tido. O radioamadorismo também foi extremamente importante para si, não é? O radioamadorismo é uma paixão. Uma paixão. Eu conseguia contatar com pessoas de todos os lados, a nível mundial, e conhecia depois pessoas, fazíamos encontros, tais vitamínicos, os encontros, e conheci pessoas muito interessantes no radioamadorismo. Tudo isso são conhecimentos que se obtêm e quando devidamente alimentados, só nos enriquecem com pessoas. E depois diz assim, mas as pessoas quando chegam a uma certa idade passam um poço de conhecimento e de sabedoria. Pois isso é verdade. O pior é que quando a gente chega aos 75 anos, já não sei nem por deixar da casa. Eu confesso que só houve uma coisa que fica de pé atrás. Parece que um dos seus hobbies, para além da leitura, é a pesca. É que normalmente os pescadores são muito mentirosos. É de facto isso que eu não sei se isto é verdade ou não. É verdade. Nós temos de tirar uma grande porcentagem daquilo que eles estão a dizer. Frontal tirou 5 rebalos. 5 rebalos. Passa um. Vais a saber, foram 3 rebalotes. A vantagem que eu tive sempre na pesca é que eu tanto pesco bem de noite como de dia. Aquilo para mim é tanto lido com material de noite como de dia. Efetivamente consegui uma experiência tal na pesca desportiva do mar que vais ter com amigos, colocam-me no cidade, tu ficas aqui, está bem? Pronto, eu tenho as coisas todas adaptadas para mim, levo os anzóis, levo aquilo, e esse vais estar ali a pescar e empatar anzóis e tratar do material todo quase. Sem pedir ajuda. Claro eu é a única coisa que sei é empatar.
Mas não é azóis. Só empate, mas não é azóis. Então, É o Sporting. Também. Olha, isto a conversa é fantástica e isto é pena passar tão rápido. Calhar a hora está a prolongar e está... Isto passa sempre demasiado depressa, mas pronto, é mesmo assim. É sinal de que correu, que é bom ouvir as pessoas que convidamos. Então, se me permitisses, então eu ia encerrar. Não, ainda não. Temos aqui as sugestões ainda. Ah, é? É. E o Olímpio tem aqui uma sugestão que tem a ver com a beleza das pequenas coisas e Ora das bem, coisas. era aí que eu ia pegar. Então, força, vá. Eu ia terminar mesmo aí nesse Mas não, depois o Bruno ainda tem que sugerir uma coisa e depois eu ainda tenho uma pergunta final. Certo, mas do meu lado eu fechava a porta e desta vez prometo não me esqueço das chaves. Então a minha sugestão é o seguinte, e vou fazer isto com um quadro real que aconteceu comigo, que há uns anos, não sei, o tempo passa tão depressa, meia dúzia de anos, não faço ideia, há mais. Encontrei-me com um senhor, que era o senhor da Horta, que era o Sr. Francisco Pinto da Silva, era conhecido, eu estava bem com ele, já faleceu o senhor, já foi há uns 10 anos, por aí. E ele ia passear com os amigos ali perto do farol. E cruzámos ali e tal, para aqui, para cá, e tal, sobre isto, como é que isso vai? E diz-me ele assim, com a calma que fazia parte dele. Olha, Lípio, eu estou aqui a fazer uma coisa que há 10 anos atrás, ou nem tanto, não fazia. E eu fiquei na expectativa, o que é que fará? Eu estou aqui a maravilhar-me, olhar para uma flor. Eu disse, já analisar bem esta situação. Então, mas porquê, senhor Francisco? É que eu passava aqui tanta vez e não reparava na beleza da natureza. Estas flores, estas ervas, isto aqui. Mas agora que eu sinto que o meu ciclo de vida está a chegar ao fim, dada a minha idade, eu valorizo tudo aquilo que me é possível valorizar na natureza. E eu penso assim, isso é real. Nós, na nossa vida, na nossa azáfama diária, passamos por tanta coisa bonita e não ligamos nada. Não ligamos nada. E nós esquecemos que o tempo, repara, o tempo avança sempre, não tem barreiras nem muros, continua. E para trás, sabe o que é que ele deixa? Estilhaços de vida. Por isso, nós temos de saber aproveitar, enquanto temos a capacidade de analisar as coisas, desfrutar delas. Há tempo para tudo, mas se retirarmos um bocadinho para olhar para a natureza, isso enriquece-nos de alma. Era esta a minha sugestão para terminar. Sim, senhor, e é uma excelente sugestão, diferente de todas as outras que tivemos aqui no Plágio até hoje. Bruno Lemos, tu parece que é uma aplicação, não é? Eu é mais tecnologias. Eu é uma aplicação porque utilizei esta semana. É esta aplicação aqui, portanto você não se vê nada, se calhar, mas é uma aplicação da Câmara Municipal da Marinha, do município da Marinha. Portanto, ela para fazer pesquisa, vocês têm que pesquisar por município da Marinha, portanto, a Câmara Municipal não aparece. É uma aplicação que tem alguns serviços disponíveis, alguns que funcionam aparentemente bem, portanto, pelo menos o que eu experimentei parece estar a funcionar bem, outros ficam um bocadinho aquém. Mas não deixa de ser um serviço interessante, ou seja, é um serviço em que vocês podem, ou nós podemos, fazer uma identificação de um problema. Aquilo que o Olímpio há pouco disse, que podia ser interessante haver pessoas nos lugares. É lógico que isso continua a ser importante porque as pessoas têm uma capacidade de análise diferente. Mas eu, por exemplo, tenho aqui um problema à frente da minha casa, ali com o chão, tem ali um buraco enorme e falta-me uma luz aqui na luz pública. Então o que eu fiz foi isso, fui à aplicação, tirei uma fotografia, coloquei a identificação do sítio onde estou e fiz o alerta para a Câmara. Em relação à luz, já recebi um relatório, portanto, ou seja, um relatório a dizer que já foi identificado no portal também da EDP, portanto, e aparentemente as coisas funcionam bem. Agora, em relação ao buraco na estrada, como tem que ser a Câmara a arranjar, vamos ver quanto tempo é que a coisa funciona. Mas, pelo menos, em termos de informação, é porreiro. Em termos de agenda e em termos de notícias e em termos de informação sobre a cidade, aí já é um bocadinho aquém, a não ser, se vocês quiserem, já lá está o programa das festas da cidade para 2022, que é muito à frente. Portanto, ou seja, e já está pago, Já está pago. Portanto, aí já está, tanta informação com muita antecedência.
Mas acho que é uma boa aplicação, agora fora de brincadeiras, é uma boa aplicação, porque pode nos ajudar a identificar alguns problemas que às vezes temos dificuldade, então nesta altura de confinamento não podemos ir à Câmara, etc. Parece-me que é vantajoso. Claro que sim. Olha, a minha sugestão, não é uma, são 3. Há uma que não vale a pena, toponímia. Não vale a pena porque o Olímpio já tem o nome de uma rua já há muito tempo, não é? E portanto, mas eu não posso deixar de falar no livro do Olímpio que eu tenho aqui e que se intitula Uma Guerra, Duas Vidas. A capa é do Guilherme Correia, não é? Sim. Pronto. Este livro é um livro pequenino, mas é um livro, como eu estava a dizer, é sobretudo uma história de amor pelo testemunho que dá. E quem queira saber mais sobre a vida do Olímpio, eu acho que vale a pena ler. Lê-se muito bem. A escrita é uma escrita muito simples, mas muito genuína. E eu confesso que se este plágio para mim valeu a pena sob todos os pontos de vista, e este foi sobretudo um deles. Eu gostei muito de ler este livro. E sugiro, eu não sei se ele está à venda. Pois o problema é esse, é que o Olímpio já nem para ele tem quase, não é? Eu acho que seria de pensar numa segunda edição e vir fazer o lançamento aqui ao Plágio, ou pelo menos connosco. Tenho 3 livros. A sério? A sério. Pronto, as outras 2 os bandalhos voltam-se a reunir para tocar um bocadinho, para matar um bocadinho de saudades. No dia 24 à noite, às 22 horas, vamos fazer um pequeno live, como se diz agora, não é? E no dia 25 de Abril vamos ter também, não os bandalhos, mas eu e mais alguns amigos no Sport Operário Marinhense, às 17 horas, também em live stream, cantar músicas de algumas canções do 25 de Abril e não só. Vamos terminar e eu vou ler aqui o que escreveu Fernando Pessoa, que tem tudo a ver com aquilo que estamos, com este plágio. E diz assim: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olímpio, o que sente a sua alma? A minha alma é como diz o outro, tem dias. A minha alma, por norma, é uma alma de alegria, quando estou com a minha família, que é tudo para mim. A família, para mim, supera todos os bens materiais. Havendo amor e compreensão na família, eu sou uma pessoa completamente realizada. E provas de amor não lhe faltam, não é? Naturalmente não. De resto, tudo rola normalmente. Esses são os dias bons. Os dias maus é quando eu constato que estamos envolvidos aqui noutra guerra, que é a guerra desta pandemia, que eu não fazia já conta de passar, e de tanto sofrimento e angústia que isso traz. E depois fico muito triste quando me relatam pessoas que brincam ainda com esta situação, quando a vida dos outros em risco. Se me é permitido, deixava aqui uma pena. Vamos fazer mais um esforçozinho que está quase a acabar. Mas tem que ser com a nossa força de vontade, todos a puxar para o mesmo lado. Vamos cumprir as regras e nós daqui a mais meia dúzia de meses vamos todos à praia, vamos todos bater palmas aos bandalhos, vamos todos é esse dia que eu ambiciono e a chegar. Olímpio, muito obrigado por este bocadinho, e eu não posso terminar sem mandar também um grande beijinho para a Dona Odete, que é um exemplo também. Também é um exemplo para nós. Ela está a ouvir. Então vai também um beijinho para ela. Bruno, também te queres despedir, com certeza. Queridos, é como tu dizes, ou seja, foi um programa muito especial para nós, pelo tema, pela pessoa em si, e por aquilo também que ouvimos aqui, pelas essas lições, de alguma forma, lições de vida. Foi uma forma de comemorar o Abril de uma forma diferente. Ok, sim senhora. Até para a semana, para o 10º plágio. Fiquem bem, boa semana para todos. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado.